Boa noite, galera. Vamos lá para o último vídeo de hoje para a gente poder encerrar a questão do transporte através da membrana. Nós finalizamos o nosso último vídeo falando sobre o transporte passivo, né? Que é aquele transporte onde a molécula se direciona a favor do seu gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado, e, portanto, não necessita de gasto de energia química, de ATP. Nós vamos falar agora de um outro tipo de transporte, também frequente nas células, que é o chamado transporte ativo. Nesse caso, basicamente, ele se diferencia do transporte passivo porque a molécula ela vai estar se deslocando contra o seu gradiente de concentração, certo? E para isso, vai precisar de uma força que a impulsione para vencer essa barreira, né, que é o gradiente de concentração. E nesse caso, essa força vai vir da quebra química do ATP, da adenosina trifosfato, certo? O transporte ativo, ele se divide em dois subtipos também. Nós temos o transporte ativo do tipo primário e o transporte ativo do tipo secundário. Ambos envolvem a queima química do ATP, mas por formas diferentes. Então, nós vamos tentar esclarecer como é que isso se dá. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um esquema de um transporte ativo primário. Talvez o transporte ativo mais comum, né, que apareça como exemplo de todos os livros, tá? De biologia celular e os de fisiologia. A famosa bomba de sódio e potássio ATPásica. Esse termo ATPásica significa que esta estrutura, a bomba de sódio e potássio, ela cliva, ela queima ATP, né, para obter a energia desta molécula, tá? Então, por isso a gente usa o termo ATPásica. O termo bomba vem do sentido de energia mesmo, tá? Outros mecanismos de transporte também utilizam esse conceito bomba. Por exemplo, nós temos bombas de hidrogênio, bombas de cálcio, são todas estruturas proteicas que têm a capacidade de clivar o ATP, então tem atividade ATPásica na sua estrutura e conseguem extrair, digamos assim, a energia desse ATP para provocar o deslocamento de uma molécula. Então, a bomba de sódio e potássio, que é uma das estruturas mais importantes de todos os tipos celulares, ela tem um trabalho contínuo, ela existe em todas as membranas biológicas. Nós vamos ver que ela tem um papel importante nos potenciais de membrana, nos potenciais de ação, tá? Junto com outros elementos, mas ela existe em todos os tipos celulares. Qual é a função da bomba de sódio e potássio? Então, como o nome revela, transportar o íon sódio e o íon potássio à custa de ATP. A bomba de sódio e potássio é, portanto, o nosso melhor exemplo de um transporte ativo do tipo primário. Por quê? Esta bomba, né, esta proteína de membrana, ela é uma proteína grande, né, cuja estrutura morfológica, a estrutura proteica já é completamente esclarecida. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu vou só usar ela como um exemplo para a gente entender transporte ativo primário, mas é uma estrutura grande, né, que atravessa toda a membrana plasmática, feita de várias subunidades proteicas, e ela vai fazer o quê? Ela vai transportar o íon sódio de dentro da célula para fora, e ao mesmo tempo ela vai transportar o íon potássio de fora para dentro da célula. Então, lembrem que fora líquido extracelular, dentro líquido intracelular. Então, qual é a função da bomba de sódio e potássio? Ela tem que pegar o sódio que está aqui dentro, né? Vou desenhar o sódio com o mesmo símbolo. O sódio que eu estou representando aqui por um triângulozinho, ela tem que pegar o íon sódio de dentro e jogar o íon sódio para fora. Normalmente, a concentração de sódio é maior no meio extracelular. É uma característica do ambiente extracelular, ter elevada concentração de sódio em relação ao meio intracelular.
A razão disso é a própria atividade desta bomba, tá? Então, a bomba de sódio e potássio terá que pegar um íon sódio do interior da célula e deslocar ele para fora. Percebam que o sódio vai ter que se deslocar do ambiente de menor concentração para o ambiente de maior concentração. Portanto, vai ter que ir contra o seu gradiente de concentração. O mesmo irá acontecer com o íon potássio. Normalmente, o íon potássio existe em menor quantidade fora das células, no espaço extracelular, e em maior concentração dentro das células, no ambiente intracelular. A bomba vai jogar o potássio de fora para dentro, portanto, contra o seu gradiente de concentração. Então, a bomba de sódio e potássio está deslocando dois íons contra seus respectivos gradientes. Então, o sódio vai de dentro para fora, onde ele é mais concentrado, e o potássio vai de fora para dentro, onde ele é mais concentrado. Como os dois elementos estão indo contra seus gradientes de concentração, eu preciso de uma força para impulsionar a molécula contra esse gradiente, e essa força eu vou obter através da quebra do ATP. Então, a bomba de sódio e potássio é capaz de clivar o ATP para empurrar esses íons contra seus gradientes, tá? Neste caso, existe na bomba um sítio, né? Sítios de ligação para o íon sódio, né? Então, ela consegue ligar o íon sódio. Lembrem que o íon sódio eu estou representando pelo meu triângulozinho. Então, ela consegue ligar o íon sódio. Ela vai clivar o ATP, vai sofrer aquela mudança conformacional e vai jogar o sódio para fora, tá? Quando ela faz esse movimento, ela expõe sítios de ligação ao potássio. Então, o potássio se liga aqui nos outros sítios e ela desloca, então, o potássio para dentro, tá? Eu estou simplificando a função dessa bomba, tá? A maneira como ela faz isso é um processo bioquímico gradativo de quebra de energia, de mudanças conformacionais, que eu estou simplesmente simplificando para a gente entender o que é um transporte ativo primário, tá? Então, a bomba de sódio e potássio jogou, né, ou deslocou dois íons contra seus respectivos gradientes e, para isso, ela clivou o ATP, né? Ela liberou a energia dessa molécula de ATP para impulsionar esses íons para os seus respectivos locais contra seus gradientes. Isso é um transporte ativo primário, porque a queima de energia ocorre no momento que eu desloco, no momento que eu transporto os elementos, tá? Em termos quantitativos, normalmente, num ciclo, né, de deslocamento de sódio e de potássio, nós falamos que a bomba consegue jogar 3 sódios, né, 3 sódios aqui para fora, então 3 sódios ela joga para fora, ao mesmo tempo que ela consegue colocar 2 potássios para dentro, tá? Então, com a quebra de um ATP, uma molécula de ATP com a energia, né, da quebra de uma ligação de adenosina trifosfato, a bomba de sódio e potássio é capaz de jogar 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Esse trabalho ela faz continuamente, nós temos milhares de bombas de sódio e potássio em todas as nossas células, então grande parte da energia do ATP que as células precisam produzir é para sustentar o funcionamento contínuo das bombas de sódio e potássio ATPásicas. E graças a esse funcionamento contínuo é que existe essa característica que eu iniciei a descrição, dizendo que sempre há uma maior concentração de sódio no ambiente extracelular em relação ao interno. E, em contrapartida, há uma maior concentração de potássio no ambiente interno em relação ao ambiente externo. Essa característica
de concentração e distribuição de sódio e potássio entre o interior e o exterior da célula é atribuído ao funcionamento contínuo da bomba de sódio e potássio ATPásica, o melhor exemplo de transporte ativo do tipo primário. Existem, como eu mencionei antes, outros tipos de bombas que queimam ATP para deslocar outros elementos, outros íons frequentemente, contra seus gradientes. Por exemplo, bombas de cálcio, que armazenam cálcio em organelas, como o retículo sarcoplasmático. Existem bombas de hidrogênio, que jogam íons de hidrogênio dentro de organelas, como é o caso dos lisossomos, por exemplo. Isso acumula uma grande quantidade de hidrogênio lá. Em todos esses mecanismos, percebam que para eu deslocar o elemento contra o seu gradiente, eu preciso, no momento do transporte, fazer uma quebra química de ATP. É o que caracteriza o transporte ativo do tipo primário. Entendido o transporte ativo primário, nós vamos para o transporte ativo do tipo secundário, que é um pouco mais complicado do que o transporte ativo primário, mas é possível se fazer um entendimento. Então, vamos de novo pegar uma célula, meio interno, meio externo, né, líquido extracelular. Colocamos aquela condição clássica, né, normal do meio extracelular, uma alta concentração de sódio fora da célula, uma baixa concentração de sódio no seu interior. Características mantida pela nossa bomba de sódio e potássio ATPase. Neste exemplo, nós vamos considerar que esta glicose, então, um exemplo de deslocamento, esta glicose quer entrar para esta célula. E nesta célula há uma elevada concentração de glicose no meio intracelular. Então, se eu considerar que a glicose quer sair do meio extra e se direcionar a um ambiente interno onde há alta concentração de glicose, eu estou dizendo que esta molécula está indo contra o seu gradiente de concentração. Se este é o caso, obviamente eu vou precisar de energia. Mas neste caso, eu não vou clivar a energia do ATP no momento do transporte, mas eu vou precisar dela numa segunda etapa. Então, vamos explicar como é que essa glicose vai se deslocar num primeiro momento. Então, o que vai acontecer? Na membrana de alguns tipos celulares, e esse é um exemplo clássico de células epiteliais no intestino, né? Então, a captação de glicose a nível intestinal, ela se dá dessa maneira que eu vou explicar aqui. Então, lá nós temos transportadores, né? Chamado SGLT1, que também é uma sigla do inglês, tá? Esse transportador, ele é uma proteína grande que atravessa toda a membrana, e ele vai ter dois sítios de ligação. Ele terá um sítio de ligação para a molécula a ser transportada e terá um outro sítio de ligação para alguém que vai auxiliar essa primeira passagem, tá? Então, é um cotransporte. Por quê? Porque eu estou transportando duas substâncias, neste meu exemplo, a glicose mais o íon sódio. Eles vão ser transportados ao mesmo tempo. Como eles são transportados juntos na mesma direção, eu digo que é um cotransporte do tipo syn-porte. Duas substâncias sendo transportadas no mesmo sentido, que neste caso é de fora da célula para dentro. O meu foco aqui é entender como é que essa glicose, que está em menor quantidade, vai entrar para a célula num ambiente de alta concentração. Então, no primeiro momento, ela vai se apropriar, digamos assim, de uma força que está favorável à entrada do sódio, que é o próprio gradiente de sódio. O que significa? Como eu sempre tenho muito sódio no exterior da célula, existe uma tendência, uma força, que é o gradiente químico ou gradiente de concentração, que impulsiona o sódio para dentro, certo? Ele não entra normalmente pela membrana, pelos fosfolipídios, porque ele é uma molécula carregada. E lembra que eu disse para vocês que moléculas carregadas não atravessam pela bicamada lipídica. Mas ele tem uma força favorável à sua entrada, que é o seu gradiente de concentração. Se ele tiver por onde passar, essa é uma força importante.
a glicose vai se utilizar, digamos assim, desta força do sódio, que é o gradiente de concentração, para aproveitar essa energia para entrar contra o seu gradiente. Então, este transportador, que eu representei aqui por esse desenho em azul, ele terá um sítio onde a glicose vai poder encaixar. Então, a glicose vem aqui e encaixa no transportador. E ele também terá um sítio para o sódio, certo? No momento em que glicose e sódio interagirem com esse transportador, haverá uma mudança conformacional. E essa energia do gradiente do sódio vai empurrar a glicose para dentro. Ou seja, a glicose vai se deslocar para cá, para o interior da célula, juntamente com o meu íon sódio. Certo? Bom, então, a glicose se apropriou da força do gradiente de concentração, ou também chamado gradiente químico do sódio, e entrou contra o seu gradiente usando esta força do sódio. E você pode dizer, tá, mas o que tem isso a ver com transporte ativo, que é queima de ATP? Acontece que, como nós acabamos de descrever, a concentração de sódio dentro das células tem que ser baixa. Quem é que vai restabelecer o gradiente de sódio, né? A nossa preciosa, vou só simplificar aqui, bomba de sódio e potássio ATPásica. Ela vai jogar o sódio para fora, o potássio para dentro, à custa de ATP, que é o mecanismo que eu descrevi aqui. Então, quando esse sódio entrar na célula, quem vai ter que jogar ele para fora para manter a concentração de sódio baixa, como é da natureza celular, é a bomba de sódio e potássio ATPásica. ATPásica. Então, aqui eu queimei um ATP. Por isso, esse transporte se chama transporte ativo secundário. Por que é secundário? Porque num primeiro momento, esta glicose entrou na célula por um transportador que usou a energia do gradiente de sódio, que estava favorável do mais concentrado para o menos concentrado. Mas quem mantém o gradiente de sódio baixo para que seja favorável à entrada do sódio? A bomba de sódio e potássio ATPásica. E como ela queima ATP para fazer essa função, esse é um transporte ativo do tipo secundário. Quer dizer, secundariamente, para essa glicose poder ter entrado, alguém tem que preservar a concentração de sódio baixa dentro da célula. E quem preserva isso é a bomba de sódio e potássio ATPásica. E ela faz isso queimando ATP. Tem queima de ATP química, transporte ativo. A queima sustenta um outro processo, transporte ativo do tipo secundário, certo? Então, no transporte ativo secundário, eu tenho queima de ATP, só que ela se dá num segundo momento. Então, muitos eventos celulares dependem desse tipo de transporte ativo secundário, onde o gradiente de uma substância determina a entrada de uma segunda substância contra o seu gradiente. Mas quem mantém esse processo, quem permite, digamos assim, que esse ciclo continue, é a habilidade que eu tenho de manter o gradiente de sódio. E quem faz isso é a bomba de sódio e potássio. Vamos supor que por algum motivo essa bomba parasse de funcionar. Então, por algum motivo, a bomba de sódio e potássio não pode mais fazer o papel dela. O que iria acontecer em termos funcionais? Esse sódio iria continuar entrando na célula, né? Obviamente, junto com a glicose, até que a concentração de sódio do interior da célula começasse a se tornar igual à concentração de sódio do lado de fora. De tal maneira que não haveria mais diferença de gradiente de concentração para o sódio, ou seja, a concentração de sódio fora seria igual a dentro. Neste caso, eu impeço a glicose de entrar,
Porque se ela dependia do gradiente de sódio e não há mais gradiente de sódio, consequentemente ela também não entra. E nesse sentido eu impeço a captação de glicose. Por isso é importante neste tipo de transporte que haja a saída contínua de sódio para fora da célula, que é o que se dá com a bomba de sódio e potássio ATPásica, que por sua vez queima ATP, garantindo que as concentrações de sódio permaneçam sempre baixas no interior da célula e, portanto, preservando o gradiente químico que impulsiona a entrada inicial da glicose e que depois será mantido pelo trabalho contínuo da bomba de sódio e potássio. Com esta parte, nós encerramos uma breve revisão do que seria o transporte ativo do tipo primário e o transporte ativo do tipo secundário. Amanhã, nós estaremos falando de transporte de elementos que serão chaves, né? Para nós darmos continuidade ao que nós trabalhamos inicialmente. Qual era o nosso objetivo quando nós começamos com essa história? Nós queríamos entender por que existe, através das membranas biológicas, uma diferença de voltagem, né, entre o interior da célula, que é mais negativo, em relação ao exterior da célula. E eu mencionei a vocês que a explicação desta diferença estava nos transportes, nos mecanismos de transporte que existiam nas membranas biológicas, porque estes mecanismos determinavam passagens restritas de algumas moléculas. Dessas moléculas, uma categoria delas vai ter um papel bem importante para esta situação de diferença de potencial e para o próprio potencial de ação. E essa categoria são os íons, tá? Então, nós estaremos amanhã trabalhando especificamente o deslocamento de íons pelas membranas biológicas. Por quê? Porque grande parte desta situação, a diferença de potencial entre as membranas biológicas, é resultado da distribuição diferenciada de íons, tá? Que vão se dar por mecanismos de transporte. 2 íons vão ser fundamentais nesse processo. O íon sódio, que nós falamos hoje, o íon potássio, tá? Vão ser os íons chaves. E para isso nós vamos ter que trabalhar com 2 mecanismos de transporte, tá? Canais iônicos. Tá? Os canais iônicos são proteínas de membrana específica para a passagem de íons, tá? E nós vamos trabalhar também com a nossa querida bomba de sódio e potássio ATPásica. Basicamente, o deslocamento desses íons, em especial sódio e potássio, via canais iônicos, via bomba de sódio e potássio ATPásica, serão os mecanismos responsáveis por esta situação e também pelas alterações que vão ocorrer durante o potencial de ação. Então, amanhã nós temos esse desafio, canais iônicos, para tentar entender o potencial de membrana e finalmente poder entrar no potencial de ação. Então, boa noite, até amanhã.